Começa agora no seu rádio Papo de Esporte. Sexta-feira começando, bora falar de futebol por aqui. Nosso primeiro assunto é a Libertadores da América. O Fluminense, depois de uma nova saga, chegou a Guayaquil e empatou em 1-1 com o Júnior Barranquilla. Em um jogo de arbitragem muito ruim, o tricolor foi prejudicado logo de cara, aos 8 minutos do primeiro tempo, com um pênalti muito mal marcado. Mas reagiu em seguida com Kaique. O garoto é agora o jogador mais jovem do Fluminense a fazer um gol na Libertadores pelo clube. Depois de mais uma odisseia, apesar de um futebol não tão bom assim, o Fluminense sai com um ponto importante. Isso porque agora tem 2 jogos seguidos no Maracanã, o que pode fazer com que o tricolor encaminhe a sua classificação para as oitavas de final. Além disso, o Fluminense conseguiu, junto à companhia aérea, uma autorização para que o avião da Gol, que estava aguardando na Colômbia, fosse vazio até o Equador. O time partiu de Guayaquil na madrugada e chegou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira. Por falar em Libertadores, o Fluminense foi o único brasileiro que jogou nesta quinta-feira pelo torneio. E dos 7 brasileiros que fazem parte da competição, 6 são líderes de seus respectivos grupos. O Fluminense é um deles. Os outros são Palmeiras, Inter, São Paulo, Flamengo e o Atlético Mineiro. A exceção fica por conta do Santos, que está na 3ª colocação do grupo C. Brasileiros então estão muito bem em seus respectivos grupos. Dos 7, apenas o Santos não é líder. Vamos falar também sobre Copa Sul-Americana. O Corinthians iniciou uma recuperação, venceu por 3-0 o Huachipato e agora está no 2º lugar do grupo E. Mas a distância para o Peñarol ainda é considerável, de 5 pontos. O Atlético Goianiense também jogou ontem, venceu por 2-1 fora de casa o Libertad. Por fim, no grupo H, abra a contagem. Não foi 1, nem 2, nem 3. Foram 8-0 para o Grêmio, em cima do Aragua. O tricolor gaúcho é líder isolado do grupo com 9 pontos. O Lanús em segundo tem 6. O Grêmio segue com 100% de aproveitamento e voltou a fazer 8 gols em um jogo, depois de 22 anos, com força do ataque consolidando opções. A última vez que o Grêmio havia vencido por 8-0 foi em 1999, com o mesmo resultado diante do Lajeadense pelo Campeonato Gaúcho. Tá voando o Grêmio de Thiago Nunes. A gente faz uma pausa no futebol para falar sobre Olimpíadas. Programada para o dia 17 de maio, a visita de Thomas Bach a Tóquio não deve acontecer. De acordo com Seiko Hashimoto, chefe do comitê organizador das Olimpíadas do Japão, a situação no país, em estado de emergência por conta do aumento dos casos de Covid-19, não é favorável no momento. Hoje, Yoshihide Suga, primeiro-ministro, anunciou que o estado de emergência, previsto para acabar no dia 11 de maio, foi estendido até o final do mês. Em coletiva de imprensa, Hashimoto disse o seguinte nesta sexta, abre aspas, acho que é muito importante que o presidente Bach examine a situação atual antes das Olimpíadas. No entanto, quando o estado de emergência for estendido, provavelmente será um fardo enorme para ele visitar durante esse período. Fecha aspas. Situação então no Japão volta a preocupar a menos de 100 dias das Olimpíadas. O país vai permanecer no estado de emergência por conta da pandemia até o final deste mês. Voltamos para o futebol para falar sobre o drama do Santos. Ontem 3-2 para o Palmeiras, no clássico que confirmou a eliminação do Peixe e deu uma sobrevida para o Porco. O Palmeiras joga no final de semana a sua vida no Paulista e tenta a classificação para as quartas de final. Mas para isso, vai precisar ultrapassar o Novo Horizontino no grupo C. A diferença é de 1 ponto. Agora, para o Santos, o drama é outro. O Peixe entra na última rodada do estadual com possibilidades reais do primeiro rebaixamento de sua história. Com apenas 10 pontos conquistados em 11 jogos, o Santos tem a 3ª pior campanha do Paulistão, atrás apenas do São Caetano, que já teve queda decretada, e do São Bento, que tem 1 ponto a menos e é justamente o adversário do Peixe no domingo, na Vila Belmiro.
O jogo ainda não tem horário confirmado pela federação. Dessa forma, Santos e São Bento farão uma espécie de final para decidir quem fica na primeira divisão do estadual. O Peixe precisa de um empate na rodada final para evitar a queda inédita. Jogos então da 12ª rodada. Tem Corinthians e Novo Horizontino em um jogo que vale muito para o Palmeiras. Se o Corinthians vencer e o Palmeiras também vencer seu jogo contra a Ponte Preta, o Verdão estará garantido nas quartas de final. Tem também Mirassol e São Paulo, além de Santos e São Bento. Os jogos, como falamos, ainda não têm horários confirmados. Por fim, Campeonato Carioca, final de semana de definição da decisão do estadual. Tem Flamengo e Volta Redonda jogando no Maracanã, às 9h05 deste sábado. No domingo, 4 da tarde, é a vez de Fluminense e Portuguesa, também no Maracanã. No jogo de ida, o Flamengo praticamente garantiu sua classificação, 3-0. Já o Fluminense empatou em 1-1 com a Portuguesa, e um empate basta para garantir o passaporte para a decisão. Tem também outras semifinais acontecendo, válidas pela Taça Rio, torneio à parte neste ano. No primeiro jogo, o Vasco perdeu por 1-0 para o Madureira e o Botafogo ficou no 0-0 com Nova Iguaçu. Os dois grandes serão obrigados a vencer as partidas deste final de semana por pelo menos 1-0. O Vasco, com 1-0, se classifica pela vantagem de 2 resultados iguais. Já o Botafogo, com um empate, será eliminado, porque o Nova Iguaçu teve melhor campanha na Taça Guanabara. Jogo do Vasco neste sábado, às 16 horas, e jogo do Botafogo no domingo, às 18. Para você, um bom final de semana e até segunda com muito mais. Neste sábado, tem podcast Papo de Esporte, na sua plataforma de áudio preferida. Guilherme Faria, para a Rádio Conselheiro FM, em todas as plataformas. Tchau!